Olá, alunos, novamente. Iniciando um novo assunto com vocês, agora começando a falar sobre Roma Antiga. A gente vai ficar nesse constante ir e vir, uma hora, uma aula falando sobre Roma, outra aula falando um pouco sobre a Grécia, tá? E a gente vai falar hoje sobre a origem da cidade de Roma. Roma era uma cidade-estado, foi fundada inicialmente como uma vila, cresce bastante, se torna uma cidade-estado na parte central da Península Itálica. A Península Itálica, assim como aconteceu com a Grécia e a Mesopotâmia, ela foi formada por vários povos. Na parte central nós vamos ter os italiotas, que formavam vários subgrupos, né, que esses subgrupos viviam de forma tribal, que eram os italiotas, os sabinos, os volvos, os ecos, os sâmios. E na parte norte, lembrando vocês, esse povo, os italiotas, todos eles viviam de forma tribal. Eles praticamente sobreviviam com uma agricultura rudimentar e a criação de animais. Enquanto que ao norte estava um povo mais avançado, mais evoluído, que eram os etruscos. Os etruscos, diferentemente dos italiotas, eles viviam em cidades-estado, eles já praticavam um intenso comércio e tinham uma produção artesanal também bastante intensa, inclusive trabalhavam com a metalurgia, eram conhecedores de como fazer vários objetos com metais. E ao sul nós vamos ter os gregos, né, que vieram na diáspora grega, fugindo ali dos dórios, que eu já expliquei para vocês, e eles fundaram várias colônias ao sul da Península Itálica, que foi chamada de Magna Grécia. Tanto gregos quanto etruscos influenciaram fortemente os romanos, tá? Os etruscos, na sua forma de trabalhar o comércio, na sua técnica de produção da metalurgia, influenciaram, até mesmo na sua arquitetura, né? Os romanos gostavam de construir muito com arcos, isso era um costume etrusco. E os gregos influenciaram com parte de sua língua, né? Muita da matriz da língua latim dos romanos vinha dos gregos, muitas palavras. A religião, né? Os romanos cultuavam os mesmos deuses que os gregos cultuavam, eles só trocaram os nomes, exceto de alguns deuses que eles permaneceram com o mesmo nome. Eles também tinham a questão de muitas das questões da organização política, né? Adquiriram a prática do teatro, a filosofia. Então os romanos adquiriram muita coisa da cultura grega, então eles foram fortemente influenciados tanto pelos etruscos quanto pelos gregos. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a fundação da cidade de Roma, tá? A origem da cidade de Roma, ela tem duas versões que os historiadores trabalham bastante, tanto a versão lendária quanto a versão histórica, tá? Na versão lendária, conta a lenda que Roma foi fundada por dois semideuses, lembrando vocês que os semideuses, eles eram filhos dos deuses com os humanos. Tudo isso é lenda, tá, gente? Isso nunca existiu. Esses dois fundadores eram Rômulo e Remo. E como que acontece a história deles? A história começa lá em Alba Longa. Alba Longa era uma cidade mais ao norte de Roma. Ela foi fundada bem antes de Roma existir, através da história lendária, e ela foi fundada pelos troianos, né? Os troianos são aqueles sobreviventes da guerra de Troia, que quando Troia foi invadida, foi massacrada pelos gregos, houve ali alguns nobres, né? Algumas pessoas da nobreza troiana que conseguiu fugir, e eles embarcaram no navio que os levou até a Península Itálica. Ali na Península Itálica eles escolheram uma região mais central da Itália, e nessa região mais central eles fundaram a cidade de Alba Longa.
Os primeiros reis lá de Alba Longa eram troianos. Depois, com o decorrer do tempo, os seus descendentes passaram a manter esse governo, até que chega o governo de Númitor. E o Númitor, ele era o rei de Alba Longa, e ele tinha uma filha chamada Réia Sílvia, e havia o seu irmão também, Amulho. Amulho era um cara extremamente invejoso e que almejava o trono que era do seu irmão. Num belo dia, ele se revolta contra o Númitor e consegue derrotar o Númitor, afastando o Númitor do trono e expulsando ele da cidade de Alba Longa. E ele prende a sobrinha dele, Réia Sílvia, num local que era de dedicação a sacerdotisas, era tipo um convento, onde as moças que lá estavam, né, internadas, eram moças que tinham que se dedicar ao sacerdócio, ou seja, aos culto aos deuses. E elas não podiam ter relações sexuais, elas tinham que permanecer virgens. E por que ele faz isso? Para que a Réia Sílvia não viesse a se casar e gerasse filhos, que seriam os herdeiros naturais do trono de Alba Longa. Então ele quer evitar isso, que a Réia Sílvia gere herdeiros. Mas, para surpresa de todos, Réia Sílvia acaba conhecendo o deus Marte, que vai até o local, toma a forma de um homem, e ele seduz a Réia Sílvia e eles têm um caso. E ela fica grávida do deus Marte. Quando o Amulho soube, né, que Réia Sílvia estava grávida, ele ficou muito louco da vida e ordenou que as parteiras, né, no momento que ela viesse a dar à luz ao bebê, as parteiras matassem a criança. Era uma ordem, então, do até então rei Amulho. E quando isso aconteceu, no momento lá dela dar à luz, para surpresa de todos, não era um filho só, eram dois. Eram gêmeos, né, o Rômulo e o Remo. As parteiras ficaram com muita pena de ter que fazer isso com os bebês e se recusaram a fazer. Quando o Amulho soube, ele tomou a iniciativa dele mesmo ir até o local e ordenar que matassem as crianças na frente dele. E aí a Réia Sílvia, né, para tentar salvar as crianças, fez uma oração ao deus Marte que protegesse as crianças, que afinal de contas eram filhos dele também. E ela coloca os bebês num cesto de vime, né, besunta de betume, né, para poder ficar impermeável, e coloca no rio Tibre e pede a proteção do deus Marte. Aquele cesto com os dois bebês, né, vai navegando o rio abaixo e para num junco, né, com a proteção do deus Marte, para num junco, um monte de mato na beira do rio. E uma loba que estava pelo local, diz a lenda que ela estava com filhotes, ela escuta o choro das crianças e ela se aproxima e puxa os bebês para fora do cesto e, para surpresa de todos, ela amamenta os bebês, né? E aí vem uma imagem que é simbólica para a fundação de Roma, que é essa imagem aqui, tá? Que os romanos a conheciam muito bem da época, que conta, né, essa lenda de Roma. Ela faz uma representação da lenda da fundação de Roma. Aqui seriam os gêmeos, o Rômulo e o Remo, sendo amamentados pela loba. Depois que ela amamentou os bebês, pastores que estavam na área, tá, escutaram o choro dos bebês e se aproximaram, escutaram o ganido da loba também, se aproximaram, e um deles deu um jeito de tirar os bebês de perto da loba e levou-os para a sua casa para ser cuidado por eles, os adotou. Até esse momento ele começa a ouvir murmúrios, né? Começa a ouvir boatos do que havia acontecido lá em Alba Longa. E ele então somou 2 mais 2, ou seja, esses bebês, né, esses meninos que estão aqui, trata-se dos herdeiros do trono de Alba Longa. E ele guardou para ele o segredo e passou a criar os meninos como se fossem filhos dele. Esses meninos crescem e passam a liderar um grupo de homens que eram tipo bandidos na região, né, que assaltavam
carregamentos de ouro, de prata, que vinha da região de Alba Longa, e eles, diz a lenda, né, para demonstrar que os dois eram heróis, dividiam, né, esses saques, né, que eles faziam com a população da região mais pobre. E eles então eram líderes desse grupo. Até que um belo dia, como eles estavam dando muito prejuízo para o rei Amulho, o Amulho, né, ele ordenou que fosse feita uma emboscada para pegar o grupo todo. E aí, nessa emboscada, o Remo acabou sendo capturado e levado para Alba Longa. Até então, Amulho não sabia de quem se tratava, e quando o Rômulo soube que o irmão dele tinha sido capturado, ele então começou a planejar ir para Alba Longa para libertar o irmão. Então o pai adotivo deles o chamou e contou a história toda para ele. Disse: olha, você é neto do rei Númito, filho de Réia Sílvia, você e seu irmão, e vocês são herdeiros do trono. E ele teve então mais um motivo para voltar para Alba Longa. Ele ataca Alba Longa com o apoio de vários homens, e ele liberta o irmão dele, e depois disso eles derrotam o Amulho, e o Amulho, derrotado, ele é afastado do trono, e eles localizam onde estava o avô deles, que era o Númito, que até então não havia falecido, e eles retornam o Númito para o trono de Alba Longa. Então Númito vai ser reempossado novamente em Alba Longa. O Númito, muito agradecido, né, pelos seus netos, pelo que eles fizeram, o Númito fala assim: olha, vocês podem pedir qualquer terra em qualquer território do meu reino que eu darei a vocês. E eles então fazem o pedido para que fosse entregue um território na região onde eles foram descobertos, tá? Que seria bem aqui, às margens do rio Tibre, entre 7 colinas. Eles então deixam Alba Longa, vão para o território que o avô deles havia dado para eles de presente, e ali eles começam a construir uma vila, né? Vão fazer uma fortificação de paliçada, um muro de troncos de árvores, né? E dentro eles vão construir algumas casas que vai ser o local de moradia deles. Só que começa um problema entre eles, entre os dois. Eles começaram, depois que estavam terminando, eles começaram a discutir entre eles para ver quem que daria o nome para aquela vila. E provavelmente quem daria o nome seria o futuro rei daquela vila. Então eles começam a brigar pelo poder daquela vila, e essa briga começa a ficar muito feia, começa a ficar bem tensa, e o resultado é que o Rômulo, a briga fica bem violenta, tá? Deixou de ser só uma discussão e passou a ser agressão física, e o Rômulo acabou matando o Remo. Depois que o Rômulo mata o Remo, ele passa a governar a vila de Roma, que vai crescer, vai se tornar uma cidade-estado, e Roma vai adotar como forma de governo a monarquia, tá? Pelo menos a princípio, ok, gente? Então essa é a lenda da fundação de Roma. Agora, qual é a explicação histórica, né? Que o historiador, ele explica a fundação de Roma. Não vai ser através da lenda. A lenda, ela pode explicar que os romanos, eles tinham uma ideia de superioridade, deles acreditarem que a cidade de Roma, ela foi uma fundação sobrenatural, né? Com a ação de semideuses, com a aprovação dos deuses. Por isso que Roma era tão grandiosa, né? Era uma cidade tão espetacular. Então era mais ou menos, eles criaram essa lenda para dar mais ou menos esse recado para outros povos. Agora, qual a versão histórica? A versão histórica, gente, conta o seguinte: que os etruscos, que viviam nessa parte verde da Península Itálica, que vocês estão vendo aqui no mapa, eles eram um povo mais evoluído, como já falei para vocês, mas esses povos etruscos, eles precisavam de muito alimento, precisavam constantemente de escravos. Então o que acontecia? Como todos os povos na época, só um pouquinho, na época, tá? Eles tinham o costume de atacar outros povos
e saquear esses povos. Então eles levavam parte da produção agrícola, levavam os animais e levavam algumas pessoas para serem escravizadas. E os etruscos não eram diferentes, então eles constantemente atacavam os povos aqui, os italiotas, que ficavam na parte amarelinha, como vocês podem ver. E esses italiotas, desses aqui, os que eram mais atingidos eram os latinos e os sabinos, tá? Que ficavam mais próximos aqui dos etruscos. E o resultado é que praticamente todo ano eles produziam alimento, criavam seus animais e aí acabavam saqueados e parte da sua população era escravizada pelos etruscos. Aí esses dois povos resolveram se juntar, se uniram, tá? E vieram procurando um local que pudesse construir uma vila, que seria um local que pudesse ter uma visão mais ampla, que eles pudessem enxergar o inimigo mais distante quando ele estivesse se aproximando. E eles encontraram às margens do rio Tibre 7 colinas, ou seja, 7 morros, que eles podiam colocar ali guardas, né, que ficassem constantemente vigiando e desse o alarme para quem estivesse ali na região, entre as 7 colinas, corresse para dentro dessa vila, que era uma vila fortificada que eles construíram. Fortificada por um muro de paliçada, que são esses muros de tronco de árvore. E ali, então, eles passaram a viver, né? Só que essa vila, ela começa a ganhar fama, porque os povos que eram atacados pelos etruscos começam a dizer, olha, vamos correr para Roma, porque lá é protegido, o pessoal que mora lá está conseguindo deter, né, o ataque dos etruscos, porque era um local protegido. Então eles começam a ir para Roma, deixa de ser só uma vila pequena e passa a se tornar já uma cidade estado, porque ela cresce, a população aumenta e essa fortificação ganha uma muralha mesmo de pedra e eles ficam mais e mais poderosos, ao ponto de muitos etruscos passarem a eles mesmos irem viver lá na cidade de Roma, e Roma chegou inclusive a ser governada por 3 reis etruscos, tá? Os 3 últimos reis de Roma, do período da monarquia, eram etruscos. Então essa é a explicação histórica. Latinos e sabinos se uniram contra os ataques dos etruscos e fundaram uma vila que vai crescer e vai se tornar a cidade-estado de Roma, tá? E essa cidade-estado vai acabar dominando o mundo da época antiga. Ok, gente? Até a próxima aula. Fiquem com Deus, tá bom?